Fala pessoal, há mais um vídeo no nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome chama Missionário Ernesto, falo a partir de Moçambique, especialmente na cidade de Chimoio. Família, o vídeo de hoje vou fazer um vídeo muito curto, só vou tentar a mostrar o mercado 38, a secção de cebola e alho e outras coisas, né? Também a quantidade de ingredientes da cozinha. Então, meus amigos, antes de mais nada, vamos nessa. Pode pôr nossa cara também. Vai. 30 dias.